Oi, obrigado, bom dia. Acho que a maioria aqui já conhece, eu tenho um canal no YouTube, onde eu falo sobre filosofia, sobre libertarianismo, sobre economia. Então, eu gostaria de falar sobre fundamentos do anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo é uma teoria política, uma teoria jurídica, que diz qual é a lei correta. Então, nós temos muitas opiniões sobre qual deveria ser a lei correta. Muitas pessoas acham que várias pessoas devem se reunir, votar, a maioria deve escolher representantes, ou a maioria deve escolher certas coisas que vão estar escritas num pedaço de papel, e as outras pessoas são obrigadas a fazer o que está no pedaço de papel, senão não tem uma arma apontada para você, obrigando você a fazer aquilo. Outras pessoas acham que existe um direito divino de um governante dizer o que todo mundo tem que fazer. E existe também a noção de lei natural, que é a noção anarcocapitalista. Existem outras noções também chamadas anarcocapitalistas que não são lei natural, que dizem que haverá uma livre concorrência e as empresas vão decidir o que as pessoas vão fazer, que seria a visão de David Friedman. No direito natural, em vez de dizer que alguém vai dizer o que todo mundo deve fazer ou o que outras pessoas devem fazer, a lei natural vai dizer que todos podem raciocinar, todos podem, pela própria razão, pelo próprio raciocínio, saber que só existe um tipo de lei aceitável, um tipo de lei coerente. Eu não me lembro se foi ontem que, na palestra do Paulo Cogos, que uma frase de Santo Agostinho, que uma lei injusta não é uma lei. Ou seja, se você pega uma lei, a lei se contradiz, a lei diz que você deve fazer X e ao mesmo tempo você não deve, então isso é nonsense. Na filosofia da linguagem, não é nada, você não está falando nada, você está só balbuciando ruídos sem significado. Então, meu objetivo aqui é demonstrar o anarcocapitalismo, aproveitar para demonstrar a economia austríaca também. E para isso eu vou começar do zero. Eu não vou chegar aqui dizendo, olha, tem uma série de verdades aqui, vocês vão ter que partir dessas verdades, e quem discordar, desculpa, então você não sabe a verdade é isso aqui que eu estou falando. Não, eu quero partir do zero, não estou pressupondo nada aqui, né? Então, digamos que eu não sei absolutamente nada, certo? Por que eu deveria acreditar em alguma coisa? Por que alguma afirmação eu deveria considerar verdadeira? Então, eu vou remeter à primeira meditação de Descartes, certo? Descartes, ele, no seu livro Meditações da Primeira Filosofia, ele tinha exatamente esse objetivo. Ele partiu do princípio de que ele não sabia nada, ele fez um experimento mental, que muitas pessoas não entendem, acham que isso não é um experimento mental, e fez várias interpretações, enfim. Mas ele fez um experimento mental, onde ele parte do seguinte princípio: tudo que eu acredito e tudo que eu já acreditei na minha vida pode ser falso, eu posso estar enganado. E para ilustrar isso, para tornar esse experimento mais claro, ele postulou a existência de um demônio super poderoso que estava enganando ele, estava fazendo ele acreditar em tudo que ele acreditava, mas era tudo falso. O demônio estava de propósito enganando ele. Então, por exemplo, ele fala que às vezes ele está sonhando, mas ele não lembra que ele está sonhando, ele não sabe que está sonhando. Então ele pensa, como é que eu posso saber que qualquer coisa é verdade, que isso daqui é realidade? Então ele pensa assim, eu posso estar sendo enganado, eu posso não saber absolutamente nada. Aí ele quer saber como ele pode chegar em alguma verdade a partir de não saber nada. E aí ele pensa assim, bom,
eu posso duvidar de tudo que eu acredito, eu posso estar enganado de tudo que eu acredito, menos dessa afirmação, de que eu estou duvidando. Eu estou duvidando e eu não posso estar enganado sobre isso. Então ele chega nessa primeira verdade: eu duvido. Logo eu existo. E daí ele pensa: bom, se eu duvido, então eu estou pensando, logo eu penso, e logo eu existo. Então isso ficou famoso, né? Essa frase: penso, logo existo. E depois ele ainda chega à conclusão de que ele é um ser pensante, porque o objetivo dele não era só demonstrar que ele existe, era demonstrar o que ele é, tal. Então tem muitas outras meditações, depois ele vai deduzindo muitas coisas aí, certo? Eu não vou entrar no resto, até porque eu acho que ele começou a patinar na maionese depois do eu existo, mas eu acho totalmente válido o raciocínio dele no início, só que para ser extremamente preciso no que ele estava deduzindo, eu acho que o que está por trás dessas frases dele não é exatamente, elas não são axiomas propriamente, porque um axioma ele é uma afirmação sempre verdadeira, e essas afirmações dele, por exemplo, eu duvido, não é sempre verdadeira, não se classifica como axioma. Então, o verdadeiro axioma por trás, o que é duvidar? Duvidar é você tem certas proposições, certas afirmações. O copo está em cima da mesa, o abacate está em cima da mesa. São afirmações que podem ser verdadeiras ou falsas. E você não tem posicionamento sobre o valor verdade. Então, o que já está pressuposto aí é de que proposições existem. Então, chegamos de uma primeira verdade: proposições existem. Essa verdade é uma proposição, portanto, ela é sempre verdadeira, logo ela é um axioma. Sobre a natureza desses axiomas, certo? Eles não são deduções, porque muita gente fala: isso é uma dedução, isso é lógico. Não, não é. Porque uma dedução lógica está implícita no significado das palavras. Por exemplo, Sócrates é um homem, todo homem é mortal, logo Sócrates é mortal. O fato de que Sócrates é mortal já está implícito no significado da palavra Sócrates, que significa que é um homem, e do significado da palavra homem, que é mortal. Quando eu digo que proposições existem, isso não está implícito no significado das palavras, da palavra proposição. Então, isso não é uma dedução lógica, isso é um outro tipo de derivação, que é, na verdade, uma demonstração pelos termos de Kant, sintético a priori. Porque a verdade da proposições existem, não está implícita no significado da palavra proposição, mas sim está implícita no ato da proposição. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque todas as derivações da ética libertária e todas as derivações da economia austríaca, não, todas não, mas as básicas, as primeiras, são todas assim, são todas sintéticas a priori. Se você não fizer assim, você não vai chegar a nenhuma verdade, nem de ética, nem de economia. Dessa proposições existem, eu posso demonstrar da mesma forma que eu faço proposições. Por quê? Porque proposições não existem voando por aí, não se encontra proposições na natureza. Veja, encontrei uma proposição que eu posso abrir a cabeça de alguém, achei aqui no cérebro da pessoa a proposição. Não existem proposições na natureza, e até mesmo alguma letra escrita num pedaço de papel não é também uma proposição, porque você pode mostrar ela para um cachorro e ele não vai entender nada, ele só vai ver rabiscos. Então, a proposição está no entendimento da mente. Estou respirando muito aqui, desculpa, no microfone. É a primeira palestra que eu estou dando na minha vida, tá? Então, depois vocês critiquem. Para que haja uma proposição, precisa haver um entendimento na mente em primeira pessoa, não em terceira. Então você não pode chegar e ver uma proposição, observar uma proposição em terceira pessoa, só em primeira. Você também não pode entrar na mente de outra pessoa para ver a proposição lá dentro. Você só pode ver na sua mente. Então, daí chegamos numa segunda verdade: eu faço proposições. Porque eu, em primeira pessoa,
eu faço proposições, essa também é um axioma. É um axioma sempre verdadeiro. Porque sempre que você tem essa proposição, eu estou fazendo uma proposição. Daí nós chegamos numa terceira verdade, que é a verdade: eu sou um ser consciente porque uma proposição é um estado de consciência. Essas três verdades são equivalentes às três verdades. Para mim, elas são axiomas que estão por trás das três verdades do Descartes. Proposições existem, é o axioma que está por trás do duvido. Eu faço proposições, é o axioma que está por trás de eu penso. Eu sou um ser consciente, é um axioma que está por trás de eu existo. Por quê? Por que primeiro eu preciso reconhecer proposições para depois reconhecer o eu? Porque o eu não pode se ver, certo? É como uma pessoa não pode se ver a não ser que ela olhe para o espelho. Então, a linguagem é o espelho do eu. O eu só pode se ver na linguagem. Então, você precisa começar identificando o que é a linguagem. Pela própria natureza dela, você chega no eu e aí você chega nas características do eu. Uma delas é a ação humana. A ação humana, como diz o livro de Ludwig von Mises, a ação humana, né? Porque foi um livro que inspirou a ética libertária e fundamentou também ele fundamentou a ética libertária e a economia austríaca. Eu vou explicar como. Então, a quarta verdade seria eu ajo. Porque eu estou fazendo uma proposição, logo eu, ser consciente, posso conscientemente fazer alguma coisa, causar um efeito. Eu sou a causa de um efeito, que é a proposição. Logo eu ajo, logo existe uma causalidade consciente, causalidade mental de primeira pessoa, que é a ação. Esse é o axioma da ação. Sempre verdadeiro. Agora, por que o axioma da ação é eu ajo e não o ser humano age? Porque o ser humano age é uma proposição a posteriori. Uma proposição que pode ser falsa. Mas eu posso imaginar um ser humano, um ser com o mesmo DNA humano, que não age, que não tem mente, que não tem consciência, que se comporta meramente, mecanicamente, por instinto. Então, eu ajo é uma ação porque eu estou fazendo uma proposição e a proposição é uma ação. Você só pode ver isso em primeira pessoa. Da ação, nós podemos derivar a estrutura da ação, que é o indivíduo usar meios para alcançar fins. Esses meios e fins são formulados na mente em forma de crenças. Então, por exemplo, existem as crenças de causalidade e as crenças de finalidade. Eu tenho crenças de que certo estado de coisas vai me trazer satisfação. Eu tenho a crença, por exemplo, de que se eu tiver R$1 milhão na minha conta, eu tenho mais satisfação do que se eu tiver zero. Isso é uma crença sobre algo que vai me trazer satisfação, que pode ser chamado também de desejo. Ou seja, eu desejo ter R$1 milhão na minha conta. É a mesma coisa. A crença sobre causalidade diz quais ações minhas podem trazer certos estados de coisas. Se eu fizer X, vai acontecer Y. Então, você junta as duas coisas, você junta o seu fim com o meio, a crença de causalidade com a crença de finalidade. Então, você tem a intenção de agir e, assim, a mente toma a decisão de agir. Quando a mente formula meios e fins, ela formula numa ordem, numa escala de preferência. Então, você tem a preferência pelo seu primeiro fim mais valorizado, segundo fim mais valorizado e assim por diante. A mente vai escolher o fim que ela acredita que pode alcançar, que é mais valorizado, e o meio que ela acredita ser mais eficiente para alcançar esse fim. E essa é a estrutura da ação. Daí nós derivamos a economia. Porque a economia, o que é a economia? Ela é o estudo da valorização de meios e fins pelo indivíduo. Ela não é o estudo de recursos escassos. Eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, economia é o estudo de recursos escassos. Não, não é. Porque, por exemplo, um abacate é um recurso escasso. Só que se eu estudar um abacate, eu não estou estudando economia. A economia é o estudo de como o indivíduo valoriza meios e fins. Da valorização que o indivíduo dá, porque essa valorização é totalmente subjetiva.
Para ilustrar como a valorização é subjetiva, eu vou usar o exemplo do wingsuit flying. Wingsuit flying são pessoas que colocam uma asa e pulam de um penhasco e saem planando. Não sei se vocês conhecem, quem não conhecer pode pesquisar. O problema desse esporte é que a taxa de gente que morre fazendo isso é muito alta. Praticamente todo mundo que faz isso morre. É suicídio. O cara não gosta da vida, tá ligado? Então, quando o cara faz o wingsuit flying, ele coloca uma asa e sai, se joga do penhasco, ele já sabe que provavelmente ele vai morrer um dia. Eu vi uma vez uma entrevista de um desses caras e ele falava assim: bom, eu sou meio solitário porque todos os meus amigos já morreram. E aí perguntaram para ele, né, por que você faz isso? Né? Aí ele fala: bom, porque a coisa mais valiosa na minha vida é voar. Então ele diz que ele trocaria tudo para poder voar. Então, o fim mais valorizado dele é voar. É tão valorizado que ele é capaz de morrer e perder todos os outros fins dele só para conseguir voar. Então, o valor que as pessoas dão aos meios e fins é completamente subjetivo. Então, isso, por exemplo, refuta o valor trabalho que os marxistas acreditam. Os marxistas acreditam que a quantidade de trabalho que você tem fazendo alguma coisa é que vai dar o valor daquilo, e que você pode determinar objetivamente o valor das coisas. E aí tem toda aquela história de que o patrão fica com mais do que o que vale do trabalho, do trabalhador, que deveria ficar para ele. E aí eles têm essa teoria da mais-valia, né, que isso é uma exploração, é um roubo que o patrão fez, etc. Isso é falso e não apenas o lucro não é um roubo. Primeiro, porque o trabalho não tem valor objetivo. Segundo, porque se o trabalhador trabalha, ele faz isso porque ele prefere fazer isso. É uma decisão dele, a não ser que ele seja escravo e trabalhe à força. Porque ele prefere trabalhar e ganhar o salário dele do que não trabalhar e não ganhar o salário. Não apenas isso, mas o lucro é essencial para a economia por causa do cálculo de preços. Quando o lucro significa que o valor daquilo que você produziu é maior do que o custo de produção. Significa que você produziu algo que vale mais do que o que valia antes, aqueles recursos que você usou para produzir. Ou seja, o valor das coisas, não existe uma fórmula mágica para criar valor. Nós somos economistas, nós vamos estudar aqui uma fórmula mágica, vou fazer uma máquina que é cientificamente comprovada, que ela produz valor. Não existe isso, né? Ou você vai calcular matematicamente, não, eu fiz aqui, um cientista muito respeitado aqui, calculei uma fórmula, o quadro negro lá, todo rabiscado, e se você seguir essa fórmula, não, você vai produzir valor, economia. Não é assim que funciona a economia. A economia é subjetiva, ela depende da demanda de seres humanos, e no mercado o único jeito de saber que essa demanda existe é através do cálculo de preços, que é através do lucro, ou seja, o lucro mostra que as pessoas estão dispostas a pagar mais do que você pagou para produzir. Então isso significa que você está gerando valor, por isso que o livre mercado é uma forma de gerar valor, porque constantemente ele incentiva as pessoas a produzir algo que vale mais do que o custo de produção. Pela ação, então isso você demonstra pela estrutura da ação. Certo? Se você não tiver a estrutura da ação, não tem como você saber isso. Por mais que seja intuitivo, por mais que seja... né? Não é tão intuitivo assim para muitos séculos de economia. Certo? Durante muitos séculos de economia, os economistas estavam discutindo coisas como o que vale mais? Diamantes. Por que o diamante vale mais do que o pão? Os economistas não entendiam isso, porque você pode comer pão e não morrer de fome. E o diamante só um enfeite. Como é que um enfeite vale mais do que uma coisa essencial para a vida, né?
Só que esses economistas, eles estavam lidando com o problema de uma forma totalmente errada e totalmente que não tinha nenhuma relação com a realidade. Porque eles estavam pensando em diamantes e pães como se fosse uma questão abstrata, como se fosse, bom, existe uma ideia abstrata, diamantes, existe uma ideia abstrata, pães, e seja, por que diamantes têm mais valor? Então isso não existe, né? Porque diamantes são unidades de um bem escasso. Então, o que é um recurso escasso? É muito importante também, porque a economia, como a economia é o estudo e a valorização de recursos escassos, nós temos que saber o que é recurso escasso. Recurso escasso nada mais é do que um meio da ação. Então você chega no axioma da ação, por essa série de axiomas passo a passo que eu mostrei no começo. Pela estrutura do axioma da ação você demonstra, aí que tá, não é deduz, eu não gosto de falar deduz, porque não é dedução lógica. Você demonstra de uma forma sintética a priori que a ação necessariamente tem meios. Se todos os meios da ação fossem infinitos, tudo que eu preciso para alcançar meu fim fosse infinito, estivesse infinitamente disponível. Obrigado. Se todos os meios estivessem infinitamente disponíveis, eu alcançaria todos os meus fins instantaneamente, eu seria onipotente. Certo? Esse é um conceito de onipotência. Mas se eu fosse onipotente, eu já teria alcançado todos os meus fins, eu não teria mais fins, logo eu não poderia agir. Certo? Logo, a ação demonstra, a priori, eu não preciso ficar testando. Vamos testar se esse abacate é escasso, infinito, eu vou ficar comendo ele e ver se ele vai acabar ou não. Então nós vamos fazer experimentos aqui. Se eu fizer isso na linha do Equador, e se eu fizer isso às 6 horas da tarde e ficar testando o que vai acontecer? Não, você não precisa fazer nada disso. Você pode deduzir pela estrutura da ação, pelo próprio conceito do que é agir, que todos os recursos da ação, todos os meios da ação são escassos. Então, recurso escasso nada mais é do que um meio da ação, só isso. Então, não precisa colocar mais palavras aí, é um meio, pronto, acabou. Os meios da ação, eles são valorizados por unidade, não como um todo. Isso é extremamente essencial para a economia. Então, na questão do paradoxo do valor econômico, de diamantes e pães, o que é valorizado não é diamantes em geral, pães em geral. Não é como se um anjo chegasse aqui e falasse: eu vou eliminar todos os diamantes ou todos os pães. Escolham, o que você prefere? Não. Você possui uma unidade de um bem econômico, uma unidade no meio da ação, e você vai usar essa unidade sempre para o fim mais valorizado que você acredita, crença, toda ação é baseada em crença, que você acredita que esse meio vai satisfazer. Então, eu tenho minha primeira unidade de abacate, então eu vou usar ela para o fim mais valorizado, comer abacate. A segunda unidade de abacate eu vou usar para o segundo fim mais valorizado, guardar, vou dar para a Camila comer. A terceira, quarta, quinta eu vou falar assim, bom, vai começar a estragar, então eu vou usar para fins ainda menos valorizados, eu vou começar a vender. Daqui a pouco eu vou ter tanto abacate ocupando tanto espaço que eu não vou conseguir nem vender, vou ter que dar de graça. Então você vai usando cada unidade de um meio para um fim cada vez menos valorizado, porque é sempre na ordem, na escala de preferência, primeiro fim mais valorizado, segundo, terceiro, quarto, e você vai alocando cada unidade de um bem escasso para cada uma dessas finalidades. E isso prova a lei de utilidade marginal decrescente. A lei de utilidade marginal decrescente é exatamente a lei de que cada unidade adicional de um bem escasso vai tendo um valor cada vez menor. Tudo isso você pode demonstrar mais uma vez. Você não precisa fazer testes, você não precisa fazer experimentos, você não precisa acreditar em nada. Você pode duvidar de tudo, você pode não saber nada. E através dessa série de axiomas você vai chegando, você vai demonstrando tudo isso, toda a economia. Então, se a economia pode ser demonstrada a partir do axioma da ação, o Mises ele foi a primeira pessoa a formular o axioma da ação, é algo
extraordinário. Por isso eu gosto tanto da ação humana, de Ludwig von Mises. Ele descobriu que o axioma da ação é capaz de provar, é capaz de fundamentar a economia. Só que o axioma da ação não é capaz de fundamentar só a economia, ele é capaz de fundamentar outras coisas também. Uma delas é a ética. Se a economia é o estudo de como o indivíduo valoriza meios escassos, a ética é o estudo da lei, do que os indivíduos podem fazer, como eles podem agir de uma forma que elimine conflitos entre eles. Por quê? Se a ação é o uso de meios escassos para alcançar fins, e se, por exemplo, dois indivíduos tentarem usar o mesmo meio escasso, eles não vão conseguir usar ao mesmo tempo aquele meio para fins diferentes. Logo, eles vão entrar em conflito. Se o uso de meios escassos por vários indivíduos gera conflitos, logo, isso traz a possibilidade de que haja uma regra e que, se todos os indivíduos seguirem essa regra, não vai haver conflitos. Essa regra se chama lei. Agora, digamos que existe uma lei. Eu falo assim, bom, eu tenho uma lei aqui que eu escrevi num pedaço de papel, foi Deus que falou que essa é a lei verdadeira, ou foi a maioria votou, então essa aqui é a lei verdadeira. Só que essa lei entra em contradição. Se a lei entra em contradição, ela não é uma lei. Uma regra não pode entrar em contradição, não pode se contradizer. Então a regra diz: você não pode agredir a propriedade dos outros. Porém, nós temos um grupo aqui de pessoas que essas sim podem agredir você. Ou você não pode ter armas, mas nós temos um pequeno grupo de pessoas que esse sim pode ter armas, exatamente para, caso você decida ter armas, eles vão usar as armas deles para tirar a sua. Então isso não é uma lei, certo? A lei está se contradizendo. E é assim que você pode saber por que certa lei é a verdadeira e não outra. Exatamente porque essas leis falsas, elas se contradizem. A lei verdadeira não se contradiz. Qual é a lei verdadeira e como saber qual é a lei verdadeira? Se os meios da ação são escassos, trazem conflitos, porque dois indivíduos tentam usar o mesmo meio ao mesmo tempo. Então, o único jeito de eliminar conflitos é determinando que cada meio, cada recurso escasso, só pode ser usado por um indivíduo de cada vez. Então, você vai determinar que esse abacate é meu, não é meu, não estou roubando o filho do PNA, mas supondo que seja meu. Então, eu tenho o direito de usar esse abacate, outras pessoas não têm, a não ser com a minha permissão. A isso nós damos o nome de propriedade e damos o nome ao indivíduo de dono. É assim que você demonstra a lei de propriedade, que a lei de propriedade é a lei verdadeira. E aí outras pessoas podem dizer, outros libertários, mas e o direito à vida, mas e o direito à liberdade? Bom, o direito à vida é o direito da sua propriedade sobre o seu próprio corpo. Não tem como você violar o direito à vida sem violar a propriedade do corpo. O direito à sua liberdade é o de você usar a sua propriedade da forma que você quiser, sem ferir a propriedade do outro. Na propriedade. Seguindo essa lei, não há conflitos e nós chegamos exatamente no anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo é cada pessoa tem o direito de usar a sua propriedade da forma como quiser e ninguém tem o direito de violar a propriedade dos outros. E é uma lei que se aplica igualmente a todos, claro. Só poderia se aplicar igualmente a todos. Então, assim, essa é basicamente a demonstração da economia e da ética. Existem, claro, muitas outras coisas que você pode fazer com a praxeologia também. Você pode demonstrar não apenas a ética e a economia, como outros conhecimentos, só que não vai ser o tema dessa palestra. Então, eu posso abrir para perguntas agora?